Saudamos a todos que estão a nos acompanhar a partir da internet. A tua presença é indispensável. A tua presença é a nossa maior alegria. Então, pedimos que permaneça conosco até ao final deste vídeo. Não saia daqui. Ao sair daqui, seria um sinônimo de ignorância contra a palavra do Altíssimo. Uma palavra que tem poder para mudar qualquer situação difícil que estás a enfrentar. Uma palavra que no princípio, sem matéria pré-existente, criou as coisas invisíveis e as coisas invisíveis. Se você priorizar as coisas carnais, saiba que tudo que você planificaste para fazer não sairá de forma que você desejava. Pois tudo que você ouvirá em o dia de hoje fará toda a diferença na sua vida. Hoje vamos tratar um tema tão interessante, onde nós vamos analisar, afinal, qual é o verdadeiro Shabat, que é o sábado, se é do calendário gregoriano ou do calendário lunisolar, deixado por Altíssimo na sua criação. Antes de tudo, queria adiantar que talvez alguém vai se sentir excluído dentro do tema. Alguém pode falar que eu sou do primeiro Yom da semana, que vocês dizem que é domingo, então esse tema não me pertence. Fique conosco aqui, não saia, porque nós não queremos desprezar alguém. Todos nós somos Mini, somos filhos do Altíssimo, fomos criados segundo a imagem e a semelhança dele. No fim você descobrirá que você que está a guardar o domingo, que é o primeiro Yom da semana, e aquele que está a guardar o Shabat do calendário gregoriano, todos estão no mesmo caminho, no mesmo passo. E você também que diz que eu já tenho esse domínio, que já sou guardadeiro do Shabat, que se titularam como do sétimo Yom, sétimo dia, também não ignora, pois você terá uma visão diferente, uma visão mostrada pelos teólogos, o maior pastor da igreja adventista, que foram formados na Itália, na Universidade Gregoriana. Você terá noção de que o Shabat que você guarda, fixado no calendário gregoriano, é um Shabat falso. Não saia daqui dizendo que já tem domínio do conteúdo, pois o sábio é aquele que quer aprender demais. O ignorante é aquele que pensa que sabe demais. Nós não vamos tratar apenas da questão do Shabat. Nós vamos analisar vários fatores que vai aperfeiçoar o nosso relacionamento e a nossa intimidade com o Altíssimo, e a maneira como Ele nos orienta por meio da sua palavra e como Ele nos ensina método específico para vencer todos os problemas da nossa vida, inclusive a feitiçaria, a macumba, a magia e toda a obra dos demônios contra a sua vida. Então permaneça conosco até ao final, porque o que você ouvirá mudará a sua vida de forma completa. Mas antes de tudo, de nós entrarmos nesse tema, eu gostaria de te chamar a atenção. Você que talvez tenha uma inquietação a respeito do mesmo tema. Se você até a este momento defende que o calendário gregoriano é o verdadeiro calendário, se esse calendário é recente, os nossos antepassados já guardavam o Shabat no momento que não existia. Como é que eles efetuavam a contagem? Como é que eles sabiam que hoje é o sétimo Yom, devemos descansar? Principalmente quando saíram na terra de Egito e ao deserto, onde não havia nenhum papel fixado da parede para observar que hoje é um Yom, é o dia X da semana, do mês e do ano. Pois o calendário é uma questão do tempo, é a contagem do tempo. Como é que eles efetuavam? E ao mesmo tempo, se você analisar bem o próprio calendário gregoriano, te ensinaram que cada semana leva consigo 7 Yom, que é 7 dias. Então como é que vai haver um mês que vai ter mais de 29, 28, vai haver um mês de 31, de 30 Yom, de 30 dias. E você vai analisar que no mesmo calendário
Existem alguns meses que levam consigo 4 Shabat, outros calendários, por exemplo, se você analisar no ano em curso de 2025, no mês de agosto e o mês de setembro, esses meses levam consigo 5 Shabat, 5 sábados. Isso é uma incoerência. E se você analisar bem, a cada mês que você vai pegar, cada Shabat calha numa data diferente. Por exemplo, se você fazer um paralelo entre os dois meses, isto é, o mês de julho e o mês de junho, o primeiro Shabat do mês de julho caía no 1, que é no dia 7, o segundo no 14, o terceiro 21, o oitavo, o quarto 28. E quando você pega o mês de julho do mesmo ano, o primeiro caiu no 1, que é no dia 5, e o segundo 12, o terceiro 19, o quarto 26. Você faz uma análise ou faz um paralelo. Se o Shabat que o Altíssimo estabelece deve ser coerente, deve seguir uma lógica, porque ele estabeleceu para que toda a sua criatura venha descansar na mesma data. Por que devido a fuso horários diferentes, cada povo descanse numa data diferente? E ao mesmo tempo, se você ainda defende que esse Shabat é verdadeiro, por que o Papa ou o Imperador Constantino Domingo, ao oficializar o mesmo calendário, ele preserva sempre 2 Yumini, 2 dias da semana, para que todos descansem? Ou seja, você já parou para imaginar? Hoje você vai descobrir, a partir das escrituras sagradas, que o verdadeiro Shabat deixado no calendário que o Altíssimo estabeleceu obedece a uma regra, uma ordem, uma cronologia em que o Shabat vai cair na mesma data, independentemente do fuso horário de um país. Então, permaneça, nós vamos examinar bem as escrituras sagradas, porque aqui nós não falamos à toa, nós falamos com a sabedoria que vem do nosso mestre Yahushua. Pois Yahushua é o caminho, é a mate, é a verdade e a vida. E você aqui neste mundo, você enfrenta vários problemas. Se você está enfrentando, para que serve o caminho então? O caminho serve para chegar em um determinado lugar. Se você enfrenta doença, dificuldade, uma perseguição tão forte dos feiticeiros, este é o lugar onde você quer chegar. E para chegar nesse lugar, tens que conhecer o caminho. Nós revelamos um método específico para vencer todos esses desafios. Nós mostramos o caminho que o nosso Altíssimo já nos revelou. E gostaria de te fazer adiantar o seguinte: nós aqui evitamos fazer o uso das palavras paganizado. Para você entender quando é que uma palavra é paganizado, você tem que ler no livro de Shamuti, que significa saída ou partida, no hebraico significa nome. Shamuti é livro de Êxodo 23, versículo 13. Ali o Altíssimo nos advertiu para que nós não viemos fazer o uso dos nomes dos ídolos, nem se ouça na nossa boca, nem mencionemos. Então, uma palavra será paganizado quando é atribuído a um ídolo, pois anteriormente os nossos antepassados tinham o costume de prestar culto a outros deuses, a outras divindades. Para você entender isso, saiba um pouco ou busque um pouco a história completa nas Wikipédias ou nas arqueologias da Igreja Católica. E no momento em que enfrentaram uma crise política, a corrupção, o reino enfraqueceu e a partir daí foram invadidos pelos Visígodos, um povo germânico, no ano de 410. Foi numa época
em que o Império Romano do Ocidente já estava muito enfraquecido por crises internas, a corrupção e problemas econômicos. Um facto marcante foi a primeira vez em quase 800 anos que a Roma foi tomada por forças estrangeiras e no ano de 455 foram invadidos pelos vândalos, outro povo germânico que já havia fundado um reino no norte da África, liderado por Geserico. Um fato curioso é que essa invasão foi ainda mais destrutiva do que a primeira invasão. É a partir daí que surge a palavra vandalismo. E no meio da invasão, eles recorriam a um ídolo chamado Paz. Antes mesmo dessas invasões, os romanos tinham um culto a uma deusa chamada Paxi. Em latim significa paz. Essa deusa tinha templos como a famosa Ara Pacis Alcutal, que significa Altar da Paz Augusta, inaugurado no ano 9. O povo oferecia sacrifício e orações. Oração no termo original do Abiti seria Taflã, mas é por isso que esse termo também é paganizado, porque surge a partir daí, e o termo paz, para pedir a proteção, estabilidade, paz para o império. E daí surge o termo paz, oração, que vem do ouro, o próprio ouro usado para a edificação de estátuas. O povo de Ixará, ou seja, o povo Yahudi, aqueles que conheciam a Mati, a verdade do Altíssimo, que habitava no Império Romano nessa época, se recusavam a adorar essas estátuas, pois eles sempre suplicavam, ou em labutus, que significa orações, porque sabia que a proteção vem do Altíssimo. No entanto, quando a Roma foi mais saqueado pelos visígodos em 410, muitos romanos pagãos culparam os crentes, dizendo que abandonaram os deuses antigos como o Júpiter, o Marte, Vesta e Paxi. É por isso que a cidade perdeu a proteção. E foi neste contexto em que alguns desses crentes sofreram a perseguição por se recusar a prestar culto aos ídolos. E esses deuses pagãos eram respeitados e adorados. Se você gosta de alguma coisa, de algum modo você vai querer tratá-lo bem ou protegê-lo. É o mesmo que aconteceu com eles. Atribuíam pronome de tratamento a esses deuses, como por exemplo, na Adamá, ou seja, na terra de Canaã, tinha um deus chamado Baal. Passou a ser usado como nome próprio de uma divindade pagã. Era um deus da fertilidade, da chuva, da colheita, e muitos adoravam esses deuses, principalmente os cananeus, os fenícios e outros. Com o tempo surgiram diferentes Baal. Você vai encontrar Baal Peori, Baal Zebubo, que mais tarde foi conhecido como Baal Zebu, e Baal Amoni, etc. O problema é que o povo de Israel, que é o povo de Israel, ao se misturar com esses povos, começou a adorar Baal como se fosse o Altíssimo. Leia essa história completa no livro de 1 Malqui Alaf, na tua versão bíblica é 1 de Reis 18 em diante, ou no livro de Tesadaki, na tua versão bíblica é Juízes 2, versículo 11, a história completa do profeta Aliel contra os profetas de Baal, você vai encontrar. E o que significa então Baal? Baal literalmente significa senhor, dono, proprietário, possuidor ou marido. Se você pegar a palavra senhor
é uma palavra de origem latim, seniore, que significa mais velho, mais antigo, mais importante. Depois virou senhore no português. Um fato mais curioso, quando as escrituras foram traduzidas para o grego, Septuagintas, depois para o latim, os tradutores trocaram muitas vezes o nome do Altíssimo por título genérico, como Senhore. Essa troca gerou confusão, porque chamaram o Burá, o Criador, só de Senhore, que no significado literal é Baá, em que hoje em dia, qualquer pessoa é chamado de Senhore, se assemelha ao uso pagão, pois as escrituras nos advertem para que nós não venhamos fazer isso. Ou qual é a comunhão entre a aure, que é a luz, e as trevas? Qual é a comunhão entre o templo do Altíssimo e os ídolos? Qualquer coisa que é atribuído aos ídolos, nós não devemos atribuí-lo ao nosso Altíssimo, porque ele é Kudash, ele é separado. É a razão de que nós aqui usamos apenas a língua limpa, a língua separada, que é o abrite. Além disso, foi neste processo em que ocorreu uma verdadeira inversão dos valores. Ou seja, a nossa cultura, a nossa geração é tão gerado em que aceita qualquer influência cultural sem fazer análise daquilo que alguém lhe traz, sem fazer uma análise crítica se é amate, é verdade ou não. Pois, por meio da influência do Ocidente ou do Império Romano, que sofreu tais invasões, eles saíam nas ruas, colocavam essa própria estátua chamada Paz no ombro e em possessão de orações, e se saudava, cada um felicitava o outro. A paz do Senhor, a paz do Senhor. É a razão de que os nossos antepassados, ao verificar aquilo, eles observaram, ou seja, copiaram aquilo como uma boa coisa. Hoje em Yumi, ou seja, hoje em dia, todo mundo quando se encontra, se saúda a paz do Senhor. De alguma forma, o Altíssimo nos adverte para que nós não seguimos a cultura pagã, porque quando você segue essa própria cultura, quando menciona esses ídolos, de uma maneira estás a ligar-se a eles, porque isso é uma religião. Religião significa ligar. De alguma forma estás a se curvar ou estás a saudar também esse próprio ídolo, essa própria estátua. É por isso que se tornou parte da cultura. O que é a cultura? A cultura é o costume de um povo, aquilo que eles têm como costumeiro. Veja só o próprio prefixo euro, é ligado ao nome de estátua. Você encontra padroeiro, janeiro, fevereiro, tudo com euro. Encontra também o próprio nome oração, eiro, que vem do ouro. Por isso é que nós fizemos uma análise profunda da Escritura Sagrada e sempre comparamos o texto bíblico com o hebraico original. E nós não falamos à toa. Principalmente, também não se baseamos muito no hebraico moderno adulterado. Você, por exemplo, nos dicionários mais antigos, que conservavam a saudação correta da palavra shalom, shalom, que em português atribuíram um nome assim adulterado, que significa paz. Você encontra em que essa saudação correta foi ocultado quando as línguas foram manipuladas. Colocaram a palavra shalom, que anexaram aí o prefixo do Deus Lom. Colocaram também a saudação Shalaim. Por isso que o sistema, ou seja, o Altíssimo nos advertia que este tal engano surgiria nos últimos Yumi, que se possível for até enganaria os escolhidos. Essa é a razão de que, aqui no nosso canal, apenas se nós usarmos a língua limpa que é a Brite, você não irá perceber nada. Como uma forma de tradução, nós sempre vamos usar dois termos.
um termo original e um termo paganizado. E tens que começar a notar, porque no decorrer do tempo, nós vamos deixar de fazer o uso dos termos paganizados. Isso vai se cumprir na sua vida, o que está escrito no livro de Usha 2, versículo 17. Na versão bíblica que você usa, é livro de Oséias 2, versículo 17. Toma a leitura, leia cuidadosamente. Agora, antes de nós, uma vez que já fizemos uma breve introdução, antes de nós entrar no tema de hoje, aprofundadamente, gostaria de chamar a tua atenção. Leia no livro de Barashit, que é Gênesis 1, versículo 14. Ali o texto diz claramente que o Altíssimo fez dois luzeiros, que é o Sol e a Lua, para marcar os tempos, os Yumini, que são dias, os meses e as épocas. Então, você já se perguntou por que o mundo segue um sol? Um sol, porque o Altíssimo fez o Sol e a Lua, mas agora só na contagem só escolhemos o Sol, que o calendário gregoriano é baseado puramente no Sol. Quem é que tirou a função da Lua na contagem? E qual é a sua intenção? O porquê fez isso? Com que autoridade? Se o Altíssimo nós sabemos que ele diz que em mim não há mudança, nele não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre é. Agora, para que você não tenha dúvida, entenda bem por que isso aconteceu. Leia no livro de Amós 3, versículo 7. Ali o Altíssimo já adverte que ele não faz alguma coisa sem que ele faça conhecer aos seus profetas, aos seus abadines, que são servos. Então, antes mesmo disso acontecer, o Altíssimo já nos advertia. Essa advertência vamos ler no livro de Matatiel, que significa presente de Yahweh. Na tua versão bíblica, é livro de Mateus 24, versículo 24. Diz assim a palavra do Altíssimo: porque surgirão falsos mestres e falsos profetas, e farão grandes sinais e milagres, a fim de enganarem, se possível, até mesmo os escolhidos. Preste atenção, eu os avisei antecipadamente. Olha só o que está escrito aqui. A mesma profecia está ligado com o que está escrito no livro de Elcanã, que é o João 16, versículo 2, ou seja, no versículo 1. Disse-vos estas coisas para que não tropecem. Os homens irão expulsar-vos das sinagogas. De facto, vem a hora em que quem os matarem pensará que está a prestar serviço sagrado ao Altíssimo. Então, nosso mestre Yahushua, uma vez que ele já conheceu o futuro, já preveu que no futuro, em doravante, deveria surgir, primeiro, um falso líder, que se possível for até enganaria os escolhidos. Depois desse próprio falso líder, ele diz que deveria perseguir, matar todos aqueles que se submetem à vontade do Altíssimo. Imagina, saiba que tudo que é profetizado se cumpre no período da história. E toda uma história que é relevante é registrado em online. Você encontra disponível. Se você analisar bem, no ano 70, o Império Romano, um general Tito, invadiu a cidade de Jerusalém, que se chama Jerusalém, e no dia de hoje, que é o nome já fácil atribuído, e destruiu o templo, cumprindo a profecia que o nosso mestre falava, que está no livro de Lucas 21, versículo 26. Milhares de judeus, que na linguagem correta seria Yahudim, foram mortos, outros foram levados cativos para Roma como escravos. Um fato curioso, os fariseus que rejeitaram Yahushua tomaram controle e começaram a organizar os judaísmos pós-templo, baseado em tradições humanas e não natural, ou seja, na instrução que o Altíssimo estabeleceu. É por isso que as Escrituras provia isso,
Em livro de Matatiel 15, versículo 6, o nosso mestre Yalsa já advertiu que vós invalidais os preceitos de Yao por causa das vossas tradições. E aí a igreja primitiva, fiel, também foi perseguida, até alguns foram mortos porque não se renderam ao sistema romano. Foi nessa época em que você reconhece que quem rejeita Yahshua, ele não resiste no dia 1 ou no dia da tentação, porque Yahshua é que nos dá a força e a coragem para enfrentar o mal. Esses judeus que já o rejeitaram, porque ele é a luz. Quando você rejeita a luz, você permanece nas trevas. Que já o rejeitaram, por isso que eles não resistiram diante dessa provação. E essa mesma profecia é ligado ao que o profeta Daniel, no capítulo 7, verso 25, já previa. Pois ele dizia assim: nos últimos homens surgiria um poder que tentaria mudar os tempos e os preceitos. Quando se fala de tempos, se fala do calendário, porque o calendário que nos fez é que vai nos fazer conhecer que estamos no ano de X, no Yom, no dia tá, no mês tá. Isso está se fala de tempo. Então ele previa que nos últimos Yom surgiria um poder que deveria ser usado por o diabo. Ele mudaria os tempos e os preceitos. E essa profecia é lógico, porque hoje em Yom, qualquer pessoa pode ser usado por Altíssimo para fazer o bem, ou pode ser usado pelo diabo para fazer o mal, porque o diabo, na lógica, ele não quer o bem, e a pessoa age por influência de uma força. E você imagina até a folha de uma árvore que cai na árvore, se calhar cai por influência da ventania. E essa profecia, você acompanha na história, que se cumpriu no ano de 1582, quando o Papa Gregório, ele funda o seu calendário baseado no ciclo do Sol de 365 Yumini, desconectado das luas novas e da colheita, que são a base do calendário bíblico. Você encontra o nome dos deuses, os nomes dos meses, são o nome dos deuses pagãos e os imperadores, porque eles já tinham o costume de adorar os santos. Pois na igreja, nessa denominação adora-se muito os santos. Você encontra Januário, Jano, você encontra Júlio César. E os Yom, os dias da semana, também são nomes atribuídos a outros deuses. Você encontra Monday, dia da lua, Saturday, ou Saturno. Ou seja, é um sistema romano totalmente pagão. E esse mesmo calendário, você se acompanhar a história, você encontra que no ano de 1321 foi oficializado por o imperador Constantino Domingo. Este mesmo imperador, ao oficializar esse calendário, decretou que deve ser usado, seja na contagem religiosa, seja na contagem civil, que se fala na contagem política, para você entender. E quando foi decretado isso, ele colocou o nome dos dias da semana, titulado seus deuses, e colocou o domingo, que é o primeiro Yom da semana, porque no hebraico não existe a palavra domingo. Ele colocou para servir como Yom, que é o dia sagrado. É por isso que ele titulou com seu nome. E se o tradutor da Bíblia colocou ali na tua versão bíblica a palavra domingo, é porque ele também foi manipulado, porque no hebraico original não existe a palavra domingo. E você tem que acreditar que assim como o calendário, assim como ele teve coragem de trocar o calendário bíblico e colocaram outro, eles também tinham coragem de trocar muitas coisas na Bíblia. É por isso que na própria Bíblia há muitas contradições. Já vamos tratar um tema específico a respeito disso. E você, no ano em que isso aconteceu, todos aqueles Yaudis, que é o povo do Altíssimo, que sempre conservava a contagem do calendário bíblico, foram perseguidos, principalmente aqueles que guardavam o Shabat lunar. E os documentos da época registram isso claramente. Veja as fontes históricas do bispo da Roma, chamado Eusébio. Essa razão de que
quando o imperador fez isso, eles fixaram um ciclo contínuo de 7 dias solares, ignorando a lua nova, e criaram um calendário solar puro gregoriano, e puseram, ou seja, colocaram um sábado fixo, mesmo quando a Bíblia mostra que os Shabat se ajustavam à lua nova. Alguém pode fazer uma análise crítica ou tentar se defender que já que a lua e o sol todos foram criados por Altíssimo, não faz mal escolher somente o sol. Olha, imagina, usar o sol sozinho como base do calendário, como base do calendário sagrado, ignorando a lua, isso nunca foi a vontade do Altíssimo. O problema não é o sol ou a lua, pois ambos foram criados por o Altíssimo. O problema é quem determinou o sistema de contagem do tempo que você está a seguir. Se foi o Altíssimo, está de parabéns, estás a seguir ele. Se for a Roma, estás a seguir quem? O homem. E se você ainda sempre se baseia nessa lógica, vamos pensar comigo no seguinte raciocínio. Yahweh criou o sol e a lua como ferramenta, como uma bússola. A bússola serve para te orientar em chegar em um determinado lugar. Então, agora imagina, se você usar uma bússola diamante, que é da verdade, que Yahweh criou e te deu para te guiar, seguirá na direção correta. Mas se alguém alterar a bússola e te disser assim, vem por aqui, mesmo sendo com o mesmo objeto, que é o sol, vais parar no lugar errado. É isso que o sistema fez. Usou o sol, mas tirou a função da lua e desviou o povo do Altíssimo no tempo de Yahweh. E você tem que saber o seguinte. Às vezes você vai se perguntar, como assim? Será que os líderes da igreja adventista não sabem desse assunto, não têm domínio? Eles têm. Pois você analisar na história, em 1938, um pastor adventista chamado, coloca aí o nome dele, coloca duplo L maiúsculo, depois coloca um ponto, Cavinés, escreveu que a lua nova determina o início do mês e o Shabat, que cai no Yumis, que é nos dias 8, 15, 22 e 29. E o estudo interno da própria igreja adventista, mais censurado, diz que os maiores teólogos adventistas formados na Universidade Gregoriana na Itália, um deles é o Samuel Bacchiocchi, uma palavra em inglesa, é o duplo C, depois coloca Bacchiocchi, formado no Vaticano, mas defensor da guarda do Shabat e do sábado. Descobriram que o sábado fixo veio da Roma, mas nunca defenderam o Shabat lunar publicamente. Por que nunca defenderam publicamente? É para evitar divisão entre o povo. E por que eles não ensinam? Porque ao ensinar isso, causaria perda entre membros. Muitos não entenderiam. E também deveria causar crise doutrinária e administrativa dentro da própria igreja. Principalmente, eles tiveram receio, porque ao ensinar isso, eles deveriam ir contra as normas. Pois, depois de você legalizar a sua igreja, tem que apresentar as doutrinas que você segue. Depois deles apresentar as doutrinas que eles seguem, uma vez que já assinalaram, não dá para ir contra a sua assinatura. E o Altíssimo não nos aconselha para que nós devemos se levar nisso. Veja o que está escrito no livro de Revelação. Vocês dizem que é Apocalipse 18, versículo 4. Ele nos adverte que saia da Babilônia, povo meu. Ainda que seja difícil, devemos despertar da Babilônia religiosa. Devemos sair daí. Imagina um povo que segue Yahweh sinceramente, mas usa um mapa que foi alterado. Mesmo que tenha zelo, vão chegar a um lugar errado.
É o mesmo que acontece com os adventistas sinceros que ama a mate e a verdade, mas não conhece ou rejeita a base lunar, o calendário deixado por Altíssimo. E aí acontece com eles o mesmo que acontecia com o povo de Israel, o povo de Israel, ao sair na Babilônia, quando foram escravizados. Veja só o que está escrito no livro de Isaías, ou Isaías, 1 versículo 14. E ao advertir o seu povo que as vossas festas de lua novas e os vossos shabates tornaram-se um fardo para mim. Por que o Altíssimo advertiu assim o seu povo? Porque foi numa época em que eles, ao sair da Babilônia, eles começaram a desprezar o calendário lume solar que o Altíssimo lhe concedeu e começaram a fazer contagem de acordo com as datas vindo da Babilônia, da escravatura. É por isso que o Altíssimo ficou revoltado contra eles, porque o Altíssimo só recebe uma oferta quando essa oferta vem de acordo com o que ele estabeleceu. Ele já estabeleceu regra, norma. Então, se a cultura diz assim, a palavra do Altíssimo diz outra coisa, o que diz a cultura é lixo. O que diz a palavra do Altíssimo é ouro. É tipo um exemplo prático. O Abel, seu irmão, o seu irmão já sabia que o Altíssimo se alegra dessa oferta que é a ovelha, mas ele fez o que ele achava melhor. O seu irmão fez o que o Altíssimo queria. Por consequência, a oferta dele foi ignorada. É o mesmo que pode acontecer com os adventistas que não querem sair no sistema. Você adotaram datas errados, dizendo que estão no caminho verdadeiro, enquanto que o Altíssimo não se alegra com essa manifestação, a lembrança dessas festas que estão a fazer. Pois o calendário verdadeiro não foi dado em livros, mas no Chamaim, no céu, que a lua e o sol são os únicos relógios que não podiam ser escondidos nem corrompidos. Então, mesmo com adulterações nos textos impressos, o povo fiel sempre pode olhar para o Chamaim e entender quando é que começa o Shabat. E se você ainda tem uma pequena ou está em confuso em que você pretende defender o calendário gregoriano, ou seja, o que o sistema fez, você entenda alguma coisa. Se você está de acordo com aquilo que o Altíssimo estabeleceu, está no lado dele. Porque Yahshua, o nosso mestre, o nosso salvador, ele diz que quem é, não é por mim, é contra mim. Então, nessa lógica, assim como resumimos por completo o calendário romano, agora você precisa entender o calendário bíblico e como é que funciona. É por isso que você tenha atenção para que você aponte cuidadosamente os capítulos que nós vamos dar nesse preciso momento. O primeiro versículo que você precisa entender é que o calendário bíblico também leva consigo, a depender da contagem, se for a contagem civil, a contagem religiosa, leva consigo 12 meses. E isso está registrado no livro de Malqui Alaf, ou 1 de Reis 4, versículo 7. Você encontra aqui o rei Salomão, que é Salomão, tinha 12 servos, e cada servo trabalhava um mês. Depois vinha o outro. Isso acontecia durante o percurso de um ano. E você vai encontrar no livro de Tailim, que é Salmista 104, versículo 19, que o Altíssimo, ele criou a lua para indicar o início do mês e a contagem dos yumes dos dias da semana e as festas, principalmente o Shabat. A lua foi criada para marcar tempos sagrados. E você precisa saber, então, qual é o primeiro mês do ano. O primeiro mês do ano começa do calendário bíblico. Para saber isso, leia no livro de Shamote, ou Êxodo 12, versículo 1. Você vai encontrar que o primeiro Yume, que é o primeiro dia em que o povo de Israel foi liberto na terra de Egito, o Altíssimo diz que
comecem a contagem, pois esse mês será como o primeiro mês do ano para vocês. Então, você precisa saber qual é o nome desse mês. Para você encontrar o nome desse mês, leia no livro de Dabarime, da tua versão bíblica, Deuteronômios 16, versículo 1. Uma vez que nós soubemos que tudo começa com a nova lua, quando a lua nova aparece, você precisa saber que a contagem do mês do calendário bíblico é dado pelo sinal do Shamaí, do céu. Ou seja, quando a nova lua aparece, ali começa o primeiro mês. Quando o primeiro mês começa, vocês também vão começar a fazer a contagem do Yumi, dos dias que cada semana leva. Para que você entenda isso, saiba e entenda qual é o horário que o povo de Israel saíram no Egito. E isso é na verdade, quando o Altíssimo diz que será o primeiro mês, nesse período apareceu mesmo a lua nova visível. Para você entender isso, leia no livro de Dabarime, ou Deuteronômios 16, versículo 6. Ali diz que o povo de Israel saiu no período de tarde ao pôr do sol no Egito. Foi nesse período que explica, aqui no mesmo versículo explica que apareceu a lua nova. E você também fica atento, saiba já, porque o horário geral em que a lua nova aparece para você começar a contar o início do mês do calendário bíblico é a volta talvez das 17 ou 18 horas, quando o sol está se pôr. E no momento que o sol está se pôr, na direção em que o sol está se pôr, na mesma direção, é na mesma direção que a lua nova pode aparecer. Mas como está na primeira fase, ainda não cresceu, só veio para indicar que um novo mês começou, ali só vai ficar ali na duração talvez de 20 ou 40 minutos, depois desaparece. E você tem que observar cuidadosamente, porque pode aparecer como uma clareza só. Ou às vezes você vai querer pensar que é só uma luz que está inserido dentro do sol, porque aí o sol está muito vermelhado, quase a entrar, e aí também a lua nova aparece. Por que aparece ao pôr do sol? Porque no calendário bíblico, o novo Yumi, que é o novo dia, não começa a 0 hora. O novo Yumi começa ao pôr do sol, quando o sol se põe. Isso você vai ler no livro de Nakamiah 13, versículo 19. Ali tem uma orientação que o seu servo Abade diz que o povo de Israel chegar ao pôr do sol no sexto Yumi, no sexto dia da semana, eles fechavam os portões, pois o sábado começava. E chegar mais de tarde ao pôr do sol do próprio Yumi, sábado, e eles abriam os portões porque o sábado já terminava. Então eles guardavam o Shabat, começando ao pôr do sol do sexto Yumi, que é sexto dia de trabalho, e até a outro pôr do sol do próprio Yumi, sábado. Aí o Yumi terminou. Então no calendário bíblico, o dia não começa a 0 hora, começa ao pôr do sol. E um fato mais curioso que você precisa entender: quando o calendário gregoriano foi transformado, eles puxaram dizendo que o dia começa a 0 hora. Na verdade, na mate, você precisa entender que quando o Altíssimo criou no princípio, ele diz que houve manhã, houve tarde. Quando diz que houve manhã, está se falando do período claro. O período claro é o luminário grande que governa nesse período, que é o sol. Quando diz que houve tarde, está se falando do período noturno. O luminário menor, que é a lua, que governa nesse período. E se você imaginar bem, cada período leva consigo 12 horas. É por isso que no livro de Yaucana 11, o versículo você começa no 1 até em diante para entender o contexto. E o nosso Salvador Yahushua diz assim aos seus discípulos: não existe 12 horas por Yumi, por dias. Então, você precisa entender em que o verdadeiro Shabat deixado por Altíssimo começa exatamente ao pôr do sol do sexto Yumi, termina ao pôr do sol no Yumi seguinte do Shabat.
como é que funcionava isso, essa própria contagem? Você já entendeste, de acordo com o contexto dos capítulos que nós lemos, que o povo de Israel saíram na terra de Egito, e o Altíssimo diz que este é o vosso primeiro mês, e saíram no período de tarde. Nesse próprio período de tarde, a Escritura diz que a lua nova apareceu, e ali começou a contagem do primeiro mês. E você confirma mais isso no livro de Tailim, que é Salmista 81, versículo 3. Então, como é que funcionava essa contagem? O primeiro Yumi, que é o primeiro dia que eles começam a contar o mês, não era considerado, não era um Yumi, era um dia separado dentro do mês. Não era considerado na contagem dos 6 Yumi, dos 6 dias de trabalho. Ele chamava esse Yumi, esse dia, como Yumi ou dia da lua nova. E eles também descansavam. E é por isso que o Shabat e a lua nova sempre se seguia. Depois, quando esse Yumi, esse primeiro dia que a lua nova aparece, quando passar, vão começar a contagem do ciclo de 6 Yumi, de 6 dias de trabalho. Quando chegam no sexto Yumi, esse próprio sexto Yumi, eles vão descansar, eles no sétimo vão descansar. E esse próprio sétimo, que é o primeiro sábado, é o primeiro Shabat do mês lunar, sempre caía no Yumi, ou seja, no dia 8, e depois, quando passava esse próprio primeiro Shabat, eles começavam mais outra contagem. Se você contar a partir do 9 até 14, são 6 Yumi, são 6 dias. Então, como são 6 dias de trabalho, no dia 15 ou no Yumi 15, ele descansava novamente. Seria o segundo Shabat, o segundo sábado do mês lunar. Depois, a partir do 14 até ao 21 Yumi, a partir do 16 até 21, são 6 dias. E 6 dias de trabalho. Chegando no Yumi, no dia 22, seria o terceiro Shabat do mês lunar. E a partir do 22, 23 até ao 28, são 6 Yumi, 6 dias de trabalho. E chegando no dia 29, no Yumi 29, eles descansavam novamente. É por isso que essa própria contagem, independentemente do fuso horário de um país, a contagem única funciona de uma maneira lógica, coerente, porque estava estabelecido por Altíssimo na criação. Qualquer fuso horário, eles começam a contagem quando a lua nova aparece. É por isso que, independentemente, o Shabat sempre vai cair na mesma data do mês lunar, sempre vai cair no Yumi ou no dia 8, 15, 22, 29, porque a contagem é universal. Se aqui contamos o número 1, e lá em qualquer país também no mesmo número 1, se é número 2, também é o mesmo número 2. Então, por exemplo, um exemplo prático, vou fazer assim. Eu vou sair daqui até o Ticindo. Eu vou sair primeiro. Por exemplo, eu vou sair primeiro e o objetivo principal é chegar no Ticindo e parar. A pessoa que vai sair numa hora diferente que eu, também no que chegar o Ticindo vai parar. Ou seja, eu que vi aqui a lua, vou começar a contagem. Chegar no número 8, vou descansar, porque aí vai cair o meu primeiro Shabat. E aquela pessoa que também está distante, que vai ver o Shabat numa hora diferente, também a contagem começa chegar no número 8, também vai parar, porque a regra é única. Então você deveria se perguntar, por que a lua, depois quando aparece, ele cresce, diminui, com o andar dos Yumi, dos dias do mês? Esse aqui é um segredo que o Altíssimo estabeleceu na própria criação, porque ele representa o Yumi, ou seja, os dias que estão dentro do mês. E esses mesmos Yumi, você já se perguntou por que sempre cai no Yumi, ou no dia 8, 15, 22, 29? Esse Yumi, nesse dia, tem um significado profético. Significa libertação, plenitude, restauração.
Porque quando se fala de libertação, não é só o povo de Israel, que foi liberto na terra da mão do Egito. Nós também éramos escravos no sistema da Babilônia, pois por falta do conhecimento o Altíssimo diz que o meu povo se perde. Se nós não temos conhecimento, seremos perdidos. Mas o Altíssimo, por meio da sua misericórdia, enviou seu banho, seu filho, sofreu em favor de nós, ele nos libertou. Isso você, é por isso que o primeiro Shabat do mês, que cai no Yom 8, aponta para o descanso após a criação, simboliza a nova criação, pois o número 8 na cultura judaica significa a renovação. E o segundo Shabat, que cai no Yom, no dia 15 do mesmo mês lunar, que começa a contagem, esse cai numa função que a lua já está crescendo, já pode ficar durante 24 horas no Shamaim, no céu. Chama-se metade do mês, que é na fase da lua cheia. Aponta para a plenitude da aura da luz que Yahshua nos mostrou o nosso Salvador. A mate que ele nos revelou, a verdade que ele nos revelou para nos libertar do sistema da Babilônia. E a lua, ou seja, o Shabat, o terceiro Shabat que cai no Yom 28, quase no final do mês, aponta para a Tezadak, que é a justiça, o julgamento, o encerramento ou a preparação do encerramento do ciclo. E o Shabat, que cai no último Yom do mesmo mês, que cai no Yom 29, aponta para o encerramento do ciclo, que faz lembrar o povo do Altíssimo que vai nascer um novo mês, ou seja, é o próprio número na cultura judaica significa esperança, renovação. E é por isso que quando a lua na primeira fase, no primeiro Yom, aparece quase invisível. Essa é uma clareza, tem que ficar cuidado para observar. Depois de 7 a 8 Yom, a 8 dias, aparece metade do ciclo em branco. Já está a crescer de acordo com o andamento do mês. Aí cai o primeiro Shabat. Quando fica cheia, a lua cheia, ali já estamos no meio do mês. Acontece no Yom 14 e 15. E chama-se Shabat grande. E quando começa a minguar, ou seja, a lua começa a diminuir, já estamos no terceiro Shabat, que cai no Yom 22. E quando a lua fica quase a desaparecer, aí já estamos no Yom, ou seja, no dia 29, quase a lua a desaparecer. Agora, um outro fato mais curioso, você precisa entender que a guarda do Shabat sempre se seguia com a lua nova. Ou seja, o povo descansava no Yom da lua nova visível e descansava também no Shabat. Você confirma isso nas escrituras sagradas, no livro de Amós 8, versículo 5. Ali mostra um grupo de pessoas que estavam desesperados porque a lua nova não passava rápido. Eles queriam fazer os seus negócios. É tipo no Yom de hoje, no dia de hoje, a pessoa que está na primeira fase de guardar o Shabat, ele sempre tem a curiosidade de que deve passar rápido o próprio Yom de Shabat, o próprio dia de sábado, porque vou jogar, vou seguir aquela série, vou assistir filme, por aí em diante. E chegar nesse mesmo versículo, e você encontra também em que no livro de Ishaiah 66, versículo 23, o Altíssimo sempre orienta ao seu povo que venham adorá-los no Yom da lua nova e no Yom do Shabat. E você vai encontrar também evidência do apóstolo Shaul, que é o apóstolo Paulo, ensinando, advertindo ou aconselhando a igreja de Colosso, no livro de Colossenses, que no hebraico seria Colossianos 22, versículo 16. A palavra Colossenses faz referência aos moradores da antiga cidade, cujo nome é Colossos. É uma das cidades que na nossa sociedade atual é localizado na Turquia. E nesse versículo, ele
no texto original hebraico, ele está aconselhando esse povo porque era um povo que era influenciado pelos gregos, pelo Império Romano, dizendo que como vocês são novos convertidos, não são judeus ou jaudim, você não deve conseguir o costume dos judeus, guardar o Shabat e a lua nova. Você não deve se levar nessa doutrina. Você já sabe, o mundo influencia para nós praticarmos o erro. Então o apóstolo Shaul, então os tradutores da Bíblia inverteram esse versículo para defender a sua doutrina, dizendo que o apóstolo Shaul estava ensinando que não, ninguém deve o julgar por causa da bebida, por causa do Shabat ou das festas da lua nova. Você já imaginaste o apóstolo Shaul, uma pessoa tão puro, tão kudash, separado? Ele vai aconselhar alguém para beber um pouco? É impossível. Ao estudar essa Bíblia, tal como conhecemos hoje, tem que conhecer a cultura judaica para você entender. Porque o povo judeu, Yaudim, são eles primeiros que receberam a palavra, a revelação. Então tem que conhecer também a sua língua oficial, tem que fazer sempre a comparação. Se você ainda tem dúvida até este momento que a Bíblia foi manipulada, você já imaginaste se nos dias atuais, se a tua igreja não foi legalizado, você não tem direito de desempenhar algumas funções. Ou seja, se o teu comércio não foi previsto ou fiscalizado com a documentação completa, vão te mandar fechar o teu estabelecimento. Então o Império Romano naquela época, como é que tinha o domínio, tinha apoio político? Qualquer tradutor da Bíblia, qualquer fabricante, se você, a tua instituição da tradução da Bíblia, não estiver de acordo com as regras do Império Romano, o teu comércio não é assinalado para entrar no mercado mundial, está mesmo manipulado. É por isso que eles obedeciam, porque queriam dinheiro, não se importava com a tua salvação. Por que então no Yumis Atua existem várias traduções bíblicas e atribuíram nome falso ao verdadeiro Altíssimo como Deus, um nome que não existia na língua hebraica, pois o verdadeiro nome do Altíssimo é Yahweh, o verdadeiro nome do seu banho, seu filho, é Yahusha. Por que eles fizeram isso? Pois é o Império Romano que tinha o costume de adorar outros deuses, que colocou esse preceito. É por isso que você encontra em que a própria Bíblia há uma incoerência lógica, não há coerência se você analisar cuidadosamente. E você já se perguntaste por que cada versão ou cada tradução da Bíblia tem termos adaptados que se alinham com a visão da sua doutrina, com a sua igreja? Ainda analisa comigo na tradução do Novo Mundo, na Bíblia nos livros da Bíblia das Testemunhas de Jeová, no livro de João, no capítulo 8, você vai encontrar que o versículo 1 e o versículo 11 foram excluídos. Por que foram excluídos? Já se perguntaste? Coloca a tua resposta aqui nos comentários do vídeo. Eu também vou trazer a minha resposta. Em doravante, nós traremos um vídeo excelente para você descobrir as novas realidades que nunca ouviste. Por isso nós te pedimos, partilhe este vídeo com seus amigos, nos grupos do WhatsApp e se inscreva no nosso canal, dê o like no vídeo para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e reencaminha para outras pessoas. E você também precisa tomar uma decisão, não pode ficar neutro. E nós te convidamos que procura bem no nosso canal aqui do YouTube, no link da comunicação, onde está escrito Fale Conosco a partir do WhatsApp. Ali você vai encontrar um número específico e um link que te dá acesso a um grupo do WhatsApp, onde você encontrará um ambiente respeitoso e vários Ashimi, irmãos, e Ashutes, irmãs do Brasil, do Portugal e de Moçambique, vão te ajudar, participa nesse grupo, vão te ajudar a esclarecer todas as tuas dúvidas. Conversaremos pessoalmente ou por meio de áudio ou de uma forma mais legal, será mais algo benéfico. Seria bom você participar neste grupo onde ocorrem vários estudos. E você precisa analisar o seguinte: olha, você não pode se perguntar se isso aqui é verdade, por que todo mundo não segue? Amate não se confunde. Yahusha, o nosso Salvador,
já diz que andai pela estrada estreita, pois a estrada larga leva na perdição. Você não pode se guiar pela multidão. O teu exemplo que você tem que seguir tem que ser um exemplo que vem do Altíssimo. Não pode ser um exemplo que vem do homem. Então você entendeu como é que funciona os dois calendários. O calendário bíblico é lumisolar, é a junção da lua e o sol. Já o calendário gregoriano é apenas solar. E o Shabat do calendário bíblico não é fixo no calendário romano. Ele depende da contagem bíblica. O Yom, que é o dia que hoje é chamado Shabat do calendário gregoriano, não é o verdadeiro Shabat que o Altíssimo estabeleceu, para que nele descansássemos. Esse Shabat é um falso. Foi adotado pelos Yaudi, que são judeus, após o exílio na Babilônia e a dominação da Roma. E você precisa entender que o Shabat que guardamos no calendário gregoriano é diferente do verdadeiro Shabat bíblico, mesmo que os Yaudi modernos, por influência da Babilônia e romana, acabaram fixando o Shabat do ciclo contínuo da Roma, o que rompeu com a lua nova dado por Altíssimo para facilitar a contagem dos meses e das semanas, como está escrito no livro de Teilim, que é Salmista 104, verso 9. Você, a partir daí, você começa a entender alguma coisa. O Altíssimo, no livro de Deuteronômio 30, no seu versículo 15 até 19, ele diz que coloca diante de ti dois caminhos para que você faça a escolha. O primeiro caminho te leva a vida, a bênção, a shalom, que é a paz. E o outro caminho te leva à morte, à maldição e à destruição. O Altíssimo não obriga, faça a tua escolha.